A Blox lançou sua primeira série de kits de montagem de Marvel Rivals. Vamos ver como eles se comparam com as novidades de Star Wars. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, referência em história dos quadrinhos e action figures. E hoje nós vamos resolver o debate eterno sobre quem é melhor, Marvel ou Star Wars. Não, a gente definitivamente não vai fazer isso é impossível. Mas o que nós vamos fazer é olhar os novos kits de montagem da linha Champion Class da Blox, os novos Marvel Rivals e a segunda série dos kits de Star Wars deles. Para quem não conhece, os blocos existem há alguns anos e eu tenho montado vários deles. Eu comecei com os kits de montagem dos Transformers Galaxy Class deles. Agora, tecnicamente, esses não são figuras de ação, mas eles têm uma brincabilidade e articulação incríveis. E a classe galáxia deles tem cerca de 10 centímetros de altura, então são um pouco maiores do que um G.I. Joe de 9,5 centímetros ou uma figura vintage de Star Wars. Mas ultimamente eles expandiram para o que chamam de Champion Class, e essas figuras têm um pouco mais de 13 centímetros de altura, algo em torno de 13,5 centímetros. São apenas um pouco menores que as figuras Marvel Legends ou Star Wars Black Series. Mas o que elas não têm em altura e escala, elas compensam de sobra em detalhes, brincabilidade e diversão. Uma das melhores coisas dos blocos é que você mesmo monta, sem dificuldade. As crianças conseguem montar e não precisa de ferramentas especiais. Você não precisa de alicate de corte como normalmente precisa nos kits de Gundam. Eles já vêm totalmente pintados, com todos os detalhes prontos. Então é só encaixar as peças, não precisa de cola. E o que você tem em seguida é esse brinquedo incrivelmente articulado e bem esculpido. E como você passou um tempo realmente montando isso, acho que você acaba gostando ainda mais. Você sente uma conexão maior com ele do que ao apenas arrancá-lo de uma embalagem plástica e jogá-lo na prateleira. É muito divertido brincar com os blocos, só de ficar mexendo neles com as mãos. Eles realmente ganham vida própria. E agora eles continuam expandindo suas opções. Primeiro, com figuras vindas do videogame de sucesso Marvel Rivals. O primeiro conjunto de figuras inclui 3 opções diferentes: Homem-Aranha, Venom e SPDR. Vamos conferir essas figuras, começando pelo favorito de todos, o lançador de teias que escala paredes, o incrível Homem-Aranha. O jogo Marvel Rivals definitivamente apostou em um visual estiloso para a sua versão do Homem-Aranha. Então aqui está ele, e tem coisas que eu realmente gostei. Quero dizer, é obviamente o clássico Homem-Aranha vermelho e azul, mas com muitos detalhes tecnológicos futuristas, começando com essa aranha incrivelmente grande no peito. Agora, isso me lembra um pouco o traje do Ben Reilly, com essa aranha maior aqui. E aí nas costas você tem algo com a aranha descendo em vermelho, que se parece um pouco mais com o que vimos nos trajes dos filmes. Mas ambos são únicos e específicos desse design. Os olhos têm um formato bem angular, meio parecido com o jeito que Ryan Ottley desenhava. Mas se você chegar mais perto, dá pra ver que tem tipo um padrão nas lentes. E o kit de montar blocos conseguiu captar isso muito bem. Isso é muito detalhe na lente, especialmente quando você não necessariamente tem o padrão das teias pintado, sabe? Nas pernas, de novo, você sente um pouco daquele visual de traje tecnológico dos filmes, porque, sabe, tem textura. Você tem quase como joelheiras blindadas, e aí desce até as botas. As botas sobem um pouco mais alto. Eu não conheço o jogo o suficiente para saber se o vermelho vai até os joelhos ou se para aqui, como acontece nos quadrinhos. E eles só não quiseram separar as cores azul e vermelha nessas partes. Mas, do ponto de vista estético geral, eu acho que ficou muito bom. A estrutura da figura, na minha opinião, ficou ótima. Ele é magro, atlético, sabe, parece ágil, e tudo isso é realmente complementado pela articulação. Quero dizer, articulações esféricas enormes, tanto no pescoço quanto na base do pescoço. Olha só como dá para movimentar a cabeça dele. Sabe, você pode até andar como um egípcio com isso aqui. Eu acho isso muito legal. Fica bem rente ao corpo. Os ombros têm uma articulação borboleta, além de uma articulação esférica com rotação completa.
Você tem uma rotação logo abaixo do deltoide e o deltoide é coberto por esse tipo de peça de armadura adicional, que se encaixa muito bem. Isso preserva o visual da escultura e permite a separação de cores que pode faltar embaixo. O vermelho aparece porque é uma peça extra que se prende por encaixe. Preto por baixo dobra muito bem. Quero dizer quase, sabe, completamente dobrado ali. Outra articulação esférica aqui nas mãos. E as mãos têm várias opções. Essas são para escalar paredes, mas também as de lançar teia. Uma dobra enorme, enorme aqui e aqui. Agora essa aqui pode soltar, mas você tem uma ótima amplitude de movimento no abdômen por causa dessas articulações esféricas. Isso inclui até certa rotação de um lado para o outro. Mesma coisa com os quadris. Eles descem, o que permite levantar bastante em algumas poses do Homem-Aranha, mas depois voltam para o lugar certinho para manter o visual da escultura. Tem uma rotação ali, mais ou menos nessa parte. Não tem nada aqui embaixo, mas você consegue tanta movimentação com os pés que está tranquilo. Você pode colocar ele em qualquer tipo de pose que quiser. O Homem-Aranha veio com alguns acessórios extras, mas olha só como esse cara se dobra bem. Quero dizer, é muito divertido ficar mexendo nele. Eu gosto de chamar esses de figuras de mesa porque se eu estou sentado numa chamada de conferência ou fazendo algo em que, sabe, eu só estou ouvindo e tenho as mãos livres, eu posso simplesmente pegar esse cara e ficar mexendo e brincando com ele o tempo todo. Ele realmente é assim, e as articulações são firmes. Sabe, elas se movem muito bem, mas depois ficam no lugar. Não vão sair do lugar, entende? Você coloca ele naquela pose toda torcida do Todd McFarlane que você quiser e ele vai ficar nela. Isso na verdade é um recurso muito legal. Vamos conferir alguns acessórios que acompanham o Spidey. Presumo que esse punho com teia seja um golpe especial do jogo, achei bem legal. Veja os detalhes da teia esculpida ao redor de um punho gigante. É fácil de usar, pois todas as peças são de um kit de montagem e se encaixam facilmente. Ela simplesmente sai e encaixa de volta no lugar. E se você não quiser o punho de teia, pode sempre colocar o braço original de volta. É só encaixar. E eu coloquei a mão lançadora de teia dele. Coloquei a mão de lançar teia ali com um lançador de teia muito legal. E eu gosto dela assim, bem simples. Mas ela também tem uma ponta expansível que encaixa direitinho no lugar. Então se você prefere esse visual para o seu aranha, pode usar assim. Ele também vem com 2 punhos fechados extras. Então você realmente recebe muito pelo que paga com cada uma dessas figuras. Mas se temos o Aranha, você sabe. Temos que ter uma figura enorme do Venom para ele enfrentar. Venom é um cara grandão, e dito isso, todos esses são um pouco menores do que os Marvel Legends. Eles têm cerca de 5,5 polegadas, não chegam a 6 completas, mas comparando com o Homem-Aranha e outras figuras, o tamanho e porte deles se destacam. E eu acho que essa figura do Venom ficou realmente incrível. Eu adoro o que eles fizeram com o design dele em Rivals, porque ainda é claramente um Venom. E a gente já viu o logo da aranha passando pelos ombros antes, mas não é uma mudança tão grande a ponto de não ser instantaneamente reconhecível como o personagem. Eu adoro como ele é largo nos ombros e ainda assim menor e um pouco mais compacto na cintura. E com essa articulação do Model Kit você tem muito movimento. Mas tem um movimento que eu realmente quero destacar e focar, que é aqui na cabeça e no pescoço. Agora, o pescoço de novo tem a dupla esfera. O topo da cabeça está em uma articulação, permitindo algum movimento com uma junta esférica. Mas adivinha só, a língua também está em algo como uma junta esférica dupla. Então você tem uma língua articulada. Você pode tirar a cabeça e meio que ter uma noção disso. Encaixa de volta facilmente. Claro, todas essas peças só encaixam e desencaixam, mas você tem mais articulação nessa língua do que normalmente encontra em kits de modelos ou figuras de ação. Várias mãos legais, mas ele também vem com... ele tem 2 peças traseiras diferentes. Nesse aqui, eu coloquei o que tem os pinos de encaixe para os tentáculos dele. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Eles simplesmente encaixam. Tem uma peça das costas que você pode usar que não tem os buracos, caso você queira exibir ele sem os tentáculos e não queira que fiquem as marcas. Encaixa bem fácil. E esses encaixes são bem firmes.
Tipo, uma vez que eles entram, eles realmente não saem, a menos que você não tenha encaixado direito. Ou você é só um idiota tentando fazer tudo ao vivo na câmera. Isso encaixou. Talvez até tenha ouvido. E a mesma coisa aqui. Eles, tu sabe, são todas peças parecidas e tem jeitos diferentes de se encaixar, então você consegue fazer com que elas se ajustem. Isso é mais difícil de fazer na frente da câmera do que você pode imaginar. Beleza, então tem essa peça aqui. Vamos colocar isso bem aqui. Beleza? E aí ela encaixa direitinho. Olha lá, elas são grandes. Quero dizer, olha só. Olha o tamanho disso. Elas realmente se movem bem. São articuladas em 1, 2, 3 lugares diferentes, 3 articulações esféricas diferentes. Então, sabe, cada uma delas tem um alcance total de movimento. Mas você precisa ter cuidado. Elas podem se soltar se você não for muito cuidadoso. Mas depois de encaixadas, como vimos com o Homem-Aranha, ficam bem firmes e mantêm a forma. Prefiro o Venom sem elas. Acho que também são um tipo de ataque dele no jogo usando essas peças. No geral é uma figura divertida. Ei, se você ainda não é inscrito no Carbon Scoring, o que está esperando? Trazemos conteúdo de qualidade toda semana. Nosso último Kit Blocks Marvel Rivals é talvez o mais único de todos, a armadura SPDR. A figura SPDR é a mais diferente de todas, mas eu acho que também é a que tem mais espaço para criatividade, porque já vimos algumas versões diferentes da SPDR, já conhecemos a versão dos quadrinhos, que ganhou uma Build-A-Figure da Marvel Legends, e também é de através do Aranhaverso. E não é uma daquelas que tem um visual tão canônico como o do Aranha e do Venom, que você não pode fugir muito, sabe? Tomar algumas liberdades criativas. E foi isso que eles fizeram com o jogo Marvel Rivals. Eu adoro as inscrições aqui e esse tipo de lâminas. Acho que elas realmente vão sair e se estender um pouco para fora dos ombros. Essas peças encaixam e desencaixam, sabe, bem facilmente. E dá pra ouvir que elas se encaixam de volta no lugar direitinho. Tem muita articulação porque aquilo ali tem uma articulação esférica. E claro, a cabeça também tem uma articulação esférica. E assim como vimos com o Peter Parker, tem aquele efeito muito legal nas lentes com o laranja ali. E aquilo é uma peça de plástico transparente. Isso é importante porque é uma figura deluxe, talvez. E realmente custou alguns dólares a mais que as outras. Mas o que você ganha é que ela tem uma luz acionada por movimento. Você pode ver isso. Veja a luz laranja acendendo e ela realmente brilha pelos olhos também. Então você pode simplesmente tocar e ela acende, mas brilha por ambas as áreas. Não é super brilhante. Você pode ver ela brilhando ali. Mas é só um recurso legal que foi adicionado. Adoro toda a articulação nos dedos. Cada um desses dedos é uma peça separada, e todos eles se movem muito suavemente. E assim como vimos, eles ficam no lugar. Muitos detalhes adicionais neste aqui, o que provavelmente é parte do motivo pelo qual o preço é um pouco melhor com algumas dessas peças prateadas. Claro, são kits de montagem, então as peças podem se soltar e encaixar de novo, mas não é nada demais, elas simplesmente se movem. Mas você pode ver, olha só. Olha o quanto de flexibilidade você consegue com essa figura de robô insana. Muito, muito legal. Acho que vou colocar esse aqui na minha exposição do Aranhaverso. Sabe, a gente precisa de mais figuras do SPDR. E mesmo que essa não seja exatamente nem chegue perto de ser igual à versão animada do SPDR, eu acho que vai ficar muito legal nessa exposição. A Blockys já tinha lançado anteriormente duas figuras Champion Class de Star Wars, um Stormtrooper e o Darth Vader. Analisei essas figuras há alguns meses quando as consegui. Acho fantásticas. A possibilidade de brincar com elas e a facilidade de montagem tornam tudo super divertido. Mesmo não estando na mesma escala das figuras da Black Series, elas se destacam na prateleira, e a diversão que elas proporcionam é insuperável. Então, o que a Blockys tem a oferecer com a sua segunda série? Nada menos do que versões Stormtrooper de Luke Skywalker e Han Solo. Ele pode ser um pouco baixo para ser um Stormtrooper, mas isso nunca vai impedir o Luke Skywalker.
fazendeiro favorito de todos, que também é um Jedi reclamão, aparece aqui em versão Blocks. Agora, esta é a segunda leva dos Blocks Champion Class de Star Wars. Analisei a primeira leva com Darth Vader e Stormtroopers e gostei muito. Eles são menores que a linha Black Series e têm escala própria, não se encaixando naquela coleção. Eles têm um tipo de corpo um pouco mais robusto, quase animado, o que é legal porque combina muito bem com esse rosto esculpido que lembra um mangá animado. Parece o Luke Skywalker. Parece a versão do Luke Skywalker interpretada por Mark Hamill, mas tem esse visual meio cartunesco que combina com todo o resto que está acontecendo aqui. Novamente, a articulação super boa e limpa, com muitos movimentos por causa de todas as articulações esféricas em todo lugar. Você pode colocar a cabeça em várias posições diferentes. O blaster dele foi feito para encaixar, ou esse aqui na verdade já está moldado nessa mão. Na verdade vem 3 blasters também. E ele tem essa bolsinha tipo de couro que encaixa bem aqui. Algumas diferenças que vamos notar. O cinto dele é diferente do cinto do Han. E eu imagino que isso seja fiel ao filme. Vamos dar uma olhada no do Han daqui a pouco. Uma das maiores novidades, porém, que os Star Wars do Block têm e que as figuras da Marvel não têm, é que eles vêm com uma peça de pé alternativa, onde você tem esse pino. Agora você pode pegar ele com os 2 pés retos, mas ele tem essa peça com pino. E eles vêm com uma base. Tem um pequeno detalhe de Star Wars. E não é só uma base, na verdade é uma base giratória. Então essa peça de cima se move, mas esse pino encaixa tão bem e tão firme nessa base que você realmente consegue algo assim. Quero dizer, olha, ele não sai do lugar. Isso é realmente, e ele e as articulações são rígidas o suficiente para que não se movam de jeito nenhum. Sabe, quando você consegue criar algo que tem tanta amplitude de movimento, mas aí você coloca ele em uma pose e não, ele realmente não sai do lugar. Isso é legal. E quero dizer, muito disso é o quão bem ajustadas e encaixadas todas essas articulações estão. Trabalho realmente sólido. Claro, se você quiser simplesmente usar o Stormtrooper normal, você sempre pode tirar a cabeça do Luke e aí você tem, sabe, a dele ou a de um Stormtrooper genérico. Então, se você montou alguns Stormtroopers da série 1 e quer adicionar a eles, eu entendo isso, sabe? Acho que esqueci de colocar aquela junta ali. De qualquer forma, olha, a cabeça encaixa assim mesmo. Mas enfim, Luke, muito bom. Eu definitivamente acho que essa é uma figura sólida e diferente. Este pé está tão preso que o outro saiu sozinho. Muito legal. Ele ainda vem com um droid Gonk fofo para montar. Uhul. E agora temos que dar uma olhada no canalha favorito da galáxia, ninguém menos que Han Solo. Tudo o que disse sobre Luke serve para Han também. O blaster dele é para a mão direita, então combinam bem. Um segura na direita, outro na esquerda. Mencionei que ele tem um cinto diferente. O dele tem um espaço para colocar aquele pequeno reforço de energia ou bateria, seja lá o que for. Sei que algum amigo de Star Wars vai dizer que não sei todos os detalhes das fantasias de Stormtrooper. Mas na verdade, sabe, outra figura muito boa, bem equilibrada, bem esculpida. Acho que a cabeça do Han está provavelmente um pouco melhor do que a cabeça do Luke. Acho que captura bem o visual do Harrison Ford daquela época. Eu adoro como o penteado dele, bem anos 70, desce ao redor das orelhas. Realmente acertaram bem o nariz do Han. E dá pra ver que tem uma boa aplicação de tinta para dar vida a esses rostos. Sabe, esses rostos poderiam parecer super caricatos e sem graça se não tivessem tanta variação de pintura ao redor dos olhos. Então ficou realmente muito bom. Eu coloquei essa mão aberta aqui para você poder fazer ele segurar o blaster com as 2 mãos. Ele também tem o coldre ali. E de novo, esses pinos são legais, especialmente se você quiser expor eles ou expor eles juntos. Sabe, eles funcionam muito bem juntos nessa mesma base porque tem 2 buracos diferentes para eles. Tenho que admitir, esses aqui, eu realmente gostaria de ver mais blocos Star Wars da Champion Class.
Agora que temos as cabeças do Han e do Luke esculpidas, não consigo imaginar que não teremos eles nas próximas levas, sabe? Com aqueles visuais clássicos de Uma Nova Esperança. Mas essa é uma parte muito legal e muito importante da história de Star Wars. Ter esses caras com as fantasias de Stormtrooper é sensacional. E vocês, o que acharam? Vocês gostam dos blocos? Vocês curtem o processo de montagem? Tem algo em juntar essas peças, depois ver o movimento, a articulação, a combinação da escultura? Vocês gostam desse estilo meio cartunesco, meio mangá, quase uma animação japonesa dessas figuras? Ou preferem algo mais tradicional? Eu realmente acho que esse estilo funciona muito bem com as figuras do Marvel Rivals, porque elas já têm esse estilo desde o início. Mas o que vocês acham da interpretação deles de Star Wars? Me contem nos comentários. E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.